Capítulo 227, Fossa da Igreja Radiante. Autor, Minguil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Anterior. Próximos ao Rai, Laura, Green e Kun se sentaram em silêncio na sala de estar da casa espacial enquanto escutavam o relatório de Lindsay Becker sobre a Igreja Radiante. Depois que ele terminou de transformar esses bispos vestidos de branco em mortos-vivos, ele começou a perguntar-lhes sobre assuntos relacionados à Igreja Radiante. Sem surpresa, aquele com a informação mais detalhada era Lindsay Becker. Desse modo, ele manteve Becker para trás enquanto ele chamou por Green e os outros antes de permitir que ele continuasse a detalhar o que ele sabia da Igreja Radiante. O Igreja Radiante era muito mais formidável do que Zalrai e os outros pensavam. Eles controlavam atualmente uma dúzia de grandes e pequenos ducados. Além disso, vários aristocratas influentes de alguns impérios já haviam se alistado como membros da Igreja Radiante. Especificamente, eles se tornaram os cavaleiros protetores da Igreja Radiante ou anciãos. Infelizmente, Lindsay Becker era apenas um bispo vestido de branco. Embora seu pai fosse um arcebispo vestido de vermelho, ele não tinha muita informação para compartilhar. Ele só conhecia alguns grão-duques e outros nobres influentes que haviam se juntado à Igreja Radiante, nada mais que isso. Além desses nobres influentes, Lindsay Becker também conhecia vários grupos mercenários e empresas mercantes de porte médio que eram filiadas à Igreja Radiante. Vários deles foram até gerenciados por ele. Fora isso, Lindsay Becker não sabia de mais nada. Entretanto, Zalrai já havia se beneficiado significativamente disso. Eles agora tinham uma compreensão mais profunda da força da Igreja Radiante. A Igreja Radiante era realmente muito formidável. Quando Zalrai soube que a Aliança dos Magos Negros continha 10.000 magos negros, ele achou que a aliança já era muito boa. Agora ele entendia que, em comparação com a Igreja Radiante, eles estavam muito distantes. Eles eram realmente muito espertos quando puxaram os influentes aristocratas e os grão-duques para sua facção, fazendo deles cavaleiros protetores ou anciãos. Se a Igreja Radiante tivesse um assunto, então eles naturalmente ajudariam. Não subestime a força dessas pessoas. Mesmo que eles mesmo não ajudassem diretamente, eles teriam apenas que dizer algumas palavras e aqueles aristocratas inferiores os seguiriam naturalmente como uma maneira de obter favores e agiriam de acordo com a ordem deles. Por causa de tudo isso, a Igreja Radiante se desenvolveu rapidamente nos últimos anos. A Igreja não apenas atraiu os aristocratas, mas também os usou para espalhar sua influência. Devido a uma variedade de benefícios, esses aristocratas foram amarrados firmemente à carruagem da Igreja. Com a ajuda desses aristocratas, os magos negros foram repelidos dentro do continente. Em tão pouco tempo, os magos negros ficaram isolados. Em comparação com a Igreja Radiante, a Aliança dos Magos Negros ficou a desejar. Maru não falou quantos aristocratas haviam se juntado à Aliança dos Magos Negros. Esta foi, de fato, uma fraqueza da Aliança dos Magos Negros. É preciso entender que no continente as regras dos aristocratas governavam os plebeus. Uma vez que os plebeus tivessem uma ideia preconcebida sobre algo, seria muito difícil mudá-la. Ao comparar a Aliança dos Magos Negros com a Igreja Radiante, a maior falha da aliança era que ela não estava sob uma liderança unificada. No entanto, a Igreja Radiante era como a sede dos Magos da Luz. Todos os Magos da Luz eram membros da Igreja Radiante e estavam sob uma liderança unificada. Era desnecessário dizer que todas as suas ações teriam naturalmente um propósito. Eles tinham a vantagem quando lutavam contra os Magos Negros divididos. Enquanto os Magos Negros haviam estabelecido recentemente a Aliança dos Magos Negros, esta aliança era, na verdade, muito solta. Querer alcançar a Igreja Radiante em qualquer grau era impossível em várias maneiras. Contudo, Zalrai não achava que os Magos Negros seriam suprimidos pela Igreja Radiante a tal nível. Afinal, a Aliança dos Magos Negros era uma organização solta com muita liberdade. Era justamente por isso que eles puderam se desenvolver em qualquer lugar. Se a Igreja Radiante fosse os raios de sol do dia, então, os Magos Negros seriam as nuvens negras do céu noturno. Onde quer que o sol não brilhe, sempre haverá um local para eles sobreviverem. Além disso, a Igreja Radiante não estava realmente em um estado de crise no momento.
Enquanto eles cresciam rapidamente e desesperadamente puxavam aristocratas para a facção, para qualquer império isso se tornou um fator de instabilidade. Esses grandes impérios poderiam ir contra a Igreja Radiante. Quando isso acontecer, a Igreja Radiante não seria capaz de continuar com sua arrogância. Zhao Hai pensou que, se os grandes impérios lidassem com a Igreja Radiante, isso criaria uma grande oportunidade para os magos negros. Um grande aristocrata não queria ver um lado sendo dominante, eles queriam que a peça fosse equilibrada. Para lidar com a Igreja Radiante, não havia inimigo mais apropriado do que os magos negros. Uma vez que a Igreja Radiante começar a ameaçar seu governo, os grandes impérios começarão a checá-los e balanceá-los. Eles começariam a mover sua própria influência em uma batalha de inteligência contra a Igreja Radiante, e os magos negros seriam a parte vital disso. É claro que, no momento, essas eram apenas as suposições de Zhao Hai. Esses grandes impérios não ousariam se mover facilmente. Aqui no continente Ark, as crenças eram livres. Qualquer um poderia ter fé em qualquer coisa. Se esses grandes impérios realmente tivessem que lidar com a Igreja Radiante, então eles poderiam apenas introduzir novas crenças para substituir as da Igreja. Dessa forma, eles nem precisariam usar os magos negros. A supressão dos magos negros pela Igreja Radiante fora vista com indiferença pelos grandes impérios. Esses grandes impérios não tinham uma boa impressão dos magos negros de qualquer maneira, então eles necessariamente não iriam pedir aos magos negros para ajudar a lidar com a Igreja Radiante. Depois de ouvirem a explicação de Lindsay Becker, Green e os outros estavam com um humor pesado. A força da Igreja Radiante estava além de sua imaginação. Mais tarde, quando começarem a agir no continente, ele temia que seria difícil para eles se moverem. Zhao Hai assentiu e recolheu Lindsay Becker, então se virou para Green e disse: "O que o vovô Green e o vovô Kun pensam sobre isso?" Green ponderou por um momento: "Eles não são fáceis de provocar. Parece que teremos que executar nossos planos. Primeiro, nos esconderemos na pradaria dos Homens-Fera por um tempo." Kun assentiu enquanto dizia: "Embora a força da Igreja Radiante seja formidável, é impossível que a influência deles alcance a pradaria dos Homens-Fera. Para os Homens-Fera, existe apenas um Deus. A Igreja Radiante é radicalmente impopular lá. Assim sendo, ninguém acreditaria em suas palavras. Depois de chegar à pradaria dos Homens-Fera, precisaremos ficar lá por algum tempo. Depois de ficarmos longe dos holofotes, nós poderemos voltar." Merine também concordou: "Isso é bom." Neste momento, a Igreja Radiante só conhece a identidade do jovem mestre como um mago negro, não como o líder da família Buda. Se eles soubessem disso, então nós não estaríamos apenas enfrentando a Igreja Radiante, mas todo o Império Aksu. Se isso acontecer, então nós precisaremos nos esconder na pradaria dos Homens-Fera pelo resto de nossas vidas. É bom que eles não conheçam a nossa identidade. Primeiro nos esconderemos na pradaria dos Homens-Fera e faremos nossos negócios com eles. Com isso, eles não serão capazes de descobrir nada sobre nós." Zhao Hai assentiu com a cabeça e disse: "Mesmo se estivermos na pradaria dos Homens-Fera, temos que ter cuidado. Desta vez, compramos muitas mercadorias. Aqueles com altas aspirações certamente olharam para o que compramos e sabem que estamos indo para a pradaria dos Homens-Fera. Não importa se é a Igreja Radiante ou Borik, ambos sofreram perdas em nossas mãos e certamente irão retaliar. Eu temo que mesmo se nos escondermos na pradaria dos Homens-Fera, eles não nos deixarão em paz." Green sorriu fracamente e disse: "Depois que eles nos atacaram várias vezes, esses caras ainda querem retaliar contra nós. Temos que pensar sobre isso. Temo que na próxima vez, tenhamos que lidar com um especialista do 9º nível." Com o Rio, isso não será possível. Enquanto estivermos na pradaria dos Homens-Fera, eles não se atreverão a enviar um especialista do 9º nível para lidar conosco. É impossível para um especialista humano do 9º nível entrar na pradaria dos Homens-Fera, caso contrário um especialista do 9º nível da pradaria dos Homens-Fera atacaria e o mataria no local. Além disso, poderia provocar uma guerra entre os humanos e os Homens-Fera. Tanto faz se é a Igreja Radiante ou Borik, eles teriam a coragem para fazer isso. Green sorriu. Ele certamente sabia desse assunto, pois ele participou da guerra entre os humanos e os Homens-Fera no passado. Os Homens-Fera eram um grupo militante.
Se os humanos realmente mandassem um especialista do 9º nível correr pela pradaria dos homens fera e causasse uma tempestade, então o que aguardava os humanos seriam milhares de cavaleiros. Laura também sorriu. Na verdade, estamos pensando um pouco demais nisso. Embora Lindsay Becker tenha nos dito muito, não se esqueça de que ele afirmou outros pontos. A influência da Igreja Radiante dentro do Império Rosen não é muito forte, e o Império Rosen é sem dúvida o império mais poderoso do continente. Se a Igreja Radiante quiser conquistar os aristocratas do Império Rosen, então será muito difícil. Uma vez que o rei do Império Rosen souber disso, então a Igreja Radiante não será capaz de se mover dentro do Império. A força do Império Rosen é o mesmo que a força combinada de vários outros impérios. Esta pode ser uma oportunidade para nós. Com o espaço, podemos estabelecer um ponto de teletransporte dentro do Império Rosen. Podemos lentamente começar a desenvolver dentro do Império Rosen sem precisar temer a Igreja Radiante. Kun sacudiu a cabeça. Ainda precisamos ser cuidadosos. Embora o Império Rosen seja poderoso, eles provavelmente não gostam de magos negros. Se a Igreja Radiante usar esse propósito e dizer a eles que eles estão lidando com magos negros, então eles podem se virar e lidar conosco. Isso não se tornará mais fácil para nós. Laura assentiu com a cabeça e Zalrai sorriu levemente quando disse: na verdade, estamos apenas repetindo as coisas uma outra vez. A questão aqui é o meu status como mago negro. Não podemos esquecer que, como mago, eu também posso usar magia dos elementos terra, vento e luz. Magos da luz são membros da Igreja Radiante, então, esta não seria uma boa escolha de disfarce. Um mago do elemento terra ou um mago do elemento vento poderia ser algo que eu possa me disfarçar. Essas pessoas não seriam capazes de manter um olhar constante em mim. Além disso, o Império Rosen está a uma certa distância do Império Aksu. Como os grandes aristocratas do Império Rosen saberiam da minha identidade na família Buda? Além disso, o Império Rosen e o Império Aksu não são vizinhos amigáveis. Eles não iriam ajudar os aristocratas do Império Aksu a lidar conosco, certo? Os olhos de todos não puderam deixar de iluminar quando ouviram o que Zalrai disse. Eles haviam esquecido que Zalrai poderia usar 4 tipos de magia elementar. Magia negra e magia da luz não poderiam ser usadas, então ele usaria apenas as outras 2. Era o mesmo, desde que ele ainda pudesse fingir ser um mago, o que era uma boa ideia. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.